Olá, estamos de volta para mais um bloco emocionante, com muita coisa interessante no PP para quê? E olha só, já conversamos sobre coisas muito interessantes. Se você não ainda assistiu os blocos anteriores, confere lá que você vai entender coisa pra caramba. Você já sabe o que é geração E? Vai lá no bloco e entende um pouquinho. A Ana deu as dicas para nós de plano de marketing, não é? Maravilha. Vamos abrir o bloco agora chamando a professora Letícia. Desculpa, o professor Arnaldo Júnior, desculpa, gente, para fazer uma pergunta para Ana Paula. Professor Arnaldo. Obrigado, Eliseu. Ana Paula, muito obrigado pela sua presença. Aqui, assim, você vai falando, a gente vai se envolvendo e prestando atenção e aprendendo um monte de coisas. Tá ótimo, viu? Muito bom poder te ouvir. Bom, eu não sou diretamente da área de publicidade, eu sou da área de informação, né? Então, eu sempre tento olhar de forma mais externa, tentando ter outras visões, mas não tem jeito, a gente não escapa de estudar padrões de consumo, né? Clientes, marcas e tudo isso está relacionado. Mas uma pergunta bastante simples e que pode salvar diversas almas aí no mercado. Quais as estratégias para captação de clientes atualmente? Nossa, falar de estratégia é muito legal, né? Mas a estratégia ela é muito específica para cada empresa, então tem que se pensar. Então, eu vou falar de uma maneira bem generalizada aqui, para a gente não colocar aí o pessoal para atirar e atirar errado, né? Não há dúvidas que o marketing digital, nesse contexto de pandemia, ele é essencial para a gente vender. Só que hoje, isso já vinha também acontecendo, mas acredito que se acelerou bastante aí com esse contexto todo, a gente não pode vender descaradamente, assim, não, estou vendendo, né, igual o feirante fica gritando lá na rua. Não é assim que se vende hoje. Hoje as pessoas, elas, além de comprar, elas querem perceber significado, elas querem perceber valor, né? Então, a gente tem que se relacionar com o cliente. Então, a venda hoje, ela sempre foi relacionamento, mas hoje ela é muito relacionamento, ela é muito mais relacionamento. Então, eu tenho até um professor do meu MBA, que ele falava na época, ele era do marketing da Petrobras, né, lá nos anos de 2006, por ali. Mitsuru Yaganase, ele é da ECA USP. Ele dizia o seguinte: existe o termo não propaganda, né? Eu até procurei o artigo dele para trazer, mas eu não encontrei. Existe um termo que se chama não propaganda, é você vender sem falar que está vendendo. Isso a gente vê muito, né, no dia a dia, no G1, né, nos canais, nos grandes canais, aí as empresas colocam um artigo ali, fala de um negócio, no final você vai ver que é uma venda camuflada, né, mas a gente tem várias estratégias aí para falar para vocês. Como que a gente pode vender, né, construindo autoridade no assunto, a gente construindo ali conteúdos que sejam relevantes, a gente vai virando autoridade. Quem virou autoridade antes da pandemia está rachando de vender. Eu tenho um colega que trabalha comigo nessa empresa de tecnologia, que ele convidou ele é tipo um consultor, né, de negócios, no segmento do agronegócio. E ele disse que ele nunca trabalhou tanto na pandemia, mas porque ele construiu a autoridade dele nas redes sociais bem antes, então ele já vinha fazendo esse caminhar aí, né, de construção de autoridade. E hoje ele falou que não falta cliente para ele, pelo contrário, hoje ele seleciona os clientes que ele quer atender. Olha que maravilha isso, né? Você vende, mas de uma forma totalmente inovadora. E isso se acelerou bastante com a pandemia, né? Porque hoje as pessoas precisam de significados, elas precisam de valor. Eu não vou comprar aquilo ali porque tá mais barato ou porque fulano me indicou. Eu preciso perceber alguma coisa ali naquele gesto, naquela experiência, né? A gente precisa proporcionar experiência para esse consumidor, senão ele vai buscar outras experiências positivas. Então, o relacionamento, ele diz muito, né? Pessoas indicando o seu produto diz muito, mas a experiência que ela tem com o seu produto é que vai realmente fazer toda a diferença. Então,
a gente, além de prestar atenção, né, em tudo que está sendo feito aí no marketing digital, nas plataformas e tudo mais, a gente tem que prestar atenção no que o nosso cliente ali, o que vai comprar o nosso produto, o que ele realmente está buscando de informação, de conteúdo, e aí a gente tem várias ferramentas que fazem isso, que rastreiam hashtag, né, que é o processo aí que o pessoal busca informação. Então, testemunhais também são muito importantes. As empresas, elas precisam estar atentas, porque quem não é visto não é lembrado. Ok, isso é presença digital, mas ela precisa se relacionar no dia a dia com o consumidor dela. E se ela não se relacionar, ela também fica para trás, porque hoje a venda, ela é muito mais relacionamento do que antes, e é muito experiência também. Ótimo, Ana, muito obrigado, viu? Letícia, é com você. Obrigada pela sua presença, Ana. Nesse contexto aí, né, de relacionamento, então, até assim, né, agora, os que estão presentes, né, tá tudo ok, mas, por outro lado, né, aí a gente pensar também, como que é driblar essa crise, né, para fazer que esses consumidores, eles retornem aí para o mercado, para o consumo, quais seriam, né, como que a gente poderia pensar essas estratégias também, né, para entender esse momento e tentar resgatar esses consumidores. Bom, aí eu tenho uma palavrinha que fecha isso tudo, aí eu vou explicar depois, chama diferenciação. Diferenciação da sua empresa em relação aos concorrentes. Ela precisa destacar. E aí é muita criatividade, mas criatividade é 90% transpiração e 1% e 10%, não, na verdade é 99%, né, transpiração e 1% inspiração. Então, criatividade não é nada, eu sempre falava isso para os meus alunos, né, não é uma luz que acende aqui, não, é muita relação, é muito estudo, é muita leitura, muita observação. Tem um pouco de feeling? Tem, mas tem muito mais estudo, muito mais livros, né, a gente ali absorvendo leituras, absorvendo conteúdos. Tá cheio de conteúdo na internet para a gente absorver, tem cursos gratuitos maravilhosos. Esses dias a Marta Gabriel estava oferecendo aí uma série de cursos gratuitos, né, junto com o Rafael Riso, para a gente se adaptar aí a essa nova mecânica da divulgação, da captação, né, dos consumidores. Então, na área de marketing, a gente precisa diferenciar, né, as empresas dos concorrentes. Como que a gente faz isso? Por meio da linguagem, da imagem, do conteúdo, mas sempre pensando, né, no como é que está dizendo, como é que é a persona daquele consumidor. Vocês já repararam, por exemplo, em propaganda de vestibular? Eu fui num evento o ano passado, e tinha um palestrante que ele dizia o seguinte, ele fez uma pesquisa de propagandas de vestibular, e ele encontrou a mesma moça, com os mesmos cadernos, e a mesma pose em várias campanhas pelo Brasil afora. Então, o pessoal, às vezes, pega do banco de imagem ali e usa, acha que está arrasando. E, na verdade, é mais do mesmo, né? Então, ele fez essa pesquisa, ele mostrou para a gente campanha... Por que eu estou falando de campanha do vestibular? Porque eu venho muito fortemente, trabalhei muitos anos no marketing educacional. E essa imagem, né, igual para várias faculdades, isso não é diferenciação. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, ter atenção com os detalhes do que a gente vai mostrar, com os detalhes do que a gente vai falar. A gente precisa diferenciar essa empresa, né? Como que eu vou driblar a crise? Sendo diferente, inovando, surpreendendo. E, às vezes, a surpresa não é nada mirabolante, eu não tenho que gastar uma fortuna, às vezes é uma coisa que está ali. O óbvio surpreende. Hoje o óbvio surpreende, porque às vezes você fica buscando ali algo mirabolante e às vezes está no óbvio. Então, por isso que é muita transpiração, né? É transpiração, é realmente batalhar ali em cima do planejamento, batalhar em cima do estudo da persona, entender comportamento. Isso é fundamental, esse é o alicerce para driblar a crise. Então, para esse consumidor, para a gente chamar a atenção desse consumidor, nós estamos concorrendo com um monte de empresas. E existe uma comoditização de imagens, de linguagens. Então, não é Ctrl+C, Ctrl+V, é o diferente. O que a empresa tem como DNA? O que o consumidor tem como DNA? Como é que a gente cruza esses dados ali para que a gente consiga fazer uma conexão, né, uma sinapse? Como é que a gente cruza esses dados para a gente
chamar a atenção desse consumidor, atrair, né? Atrair para depois reter. Aí o reter já envolve a experiência e tudo mais, mas para atração, eu preciso ser diferente. Então, pode usar banco de imagem? Pode, mas faz algo dentro dessa imagem que seja diferente, ou então usa uma linguagem diferente, mas o melhor mesmo é produzir, né? A gente sabe que nem sempre tem verba para isso. Mas eu estou dando só um exemplo de como que, às vezes, a gente não percebe que a gente está fazendo igual a todo mundo, né? Então, a gente precisa fugir um pouco desse Ctrl+C, Ctrl+V, que virou aí a comunicação de um modo geral. Ah, deu certo para o fulano, vai dar certo para mim. Não existe receita de bolo em comunicação. Às vezes, ali para o seu cliente não vai ter tanto sucesso assim. O Kotler, ele falava um negócio muito interessante, que é, por exemplo, a empresa faz um monte de bolo, né? E a cereja do bolo, o professor Eliseu gosta de cereja, mas o professor Arnaldo gosta de morango. Então, o morango, se eu colocar em cima do bolo, o Arnaldo vai achar que eu coloquei porque eu estava pensando nele, né? E eu estava pensando nele, porque eu fiz um estudo e descobri que ele gosta de morango. Eu não vou oferecer cereja para ele, ele não gosta, quem gosta é o professor Eliseu. Então, muitas das vezes, a gente pode fazer uma comoditização ali, né, da base, mas aquela cerejinha do bolo, a gente tem que ver se o consumidor quer ou não, né, aquela cereja. Então, a diferenciação, ela dribla a crise. Eu tenho até uma frase, né, que o pessoal fala que na crise alguns choram e outros vendem lenços. Então, a gente pode pegar essa frase, e como é que eu vou vender lenço na crise? O pessoal que está chorando. Tá vendo como é que é a análise? É perceber o comportamento do consumidor mesmo? Então, a gente tem que estudar, a gente tem que realmente se dedicar a essa profissão maravilhosa, né? Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada nessa área, para se destacar, né? Para destacar a empresa, para destacar se destacar ali em relação ao consumidor dos outros concorrentes. Então, é fazer diferente, é buscar inovar, buscar surpreender, né? E nem sempre a surpresa é no grande, às vezes está ali no óbvio, no simples. Fala, poxa, como é que eu não pensei nisso antes? Então, a gente precisa realmente ralar, é muita ralação. Ana, muito obrigado, né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, mas é a cereja do bolo, não é? Se você não pode perder esse hangout, é a cereja do bolo, gente, tá aí, tá indicado. Então, muito obrigado, Ana, pela sua presença conosco. Obrigado, professor Arnaldo, obrigado, João Vitor, obrigado, Ana, obrigado, professora Leia, obrigado, professora Marina. Se você ainda não deu seu like lá no nosso Instagram, no nosso blog, vai lá e clica. E não esquece, diferenciar, flexibilidade, efeito casulo, planejamento de marketing. Meu Deus, marketing de dados, que tanto de novidade. Ana, a próxima vez você fala menos coisas, porque é muita coisa para nossa cabeça. Foi muito bom. Bom, muito obrigado. Agradeço então a todos mais uma vez. E não esquece, dá um like lá no nosso PP pra quê. Beijo para todos. Obrigada, gente.